Bom, então a gente acompanhou aí a entrevista coletiva de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, que anunciou o senador Renan Calheiros como relator do projeto que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000. Nesse trecho em que Renan Calheiros falou, ele disse que anunciou que terão pelo menos 4 audiências públicas para tratar sobre o assunto na casa e que vai fazer de tudo, ele foi enfático, disse que vai fazer de tudo para que a matéria não volte para a Câmara. Isso, segundo ele, porque lá na Câmara essa matéria serviu como instrumento de chantagem e pressão contra o governo. Ainda não temos data para quando esse texto será votado no plenário do Senado, mas já temos aí quem será o relator desse projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 mensais. Bom, vamos continuar, tratando sobre assuntos que estão sendo discutidos hoje no Congresso Nacional. Vamos voltar a falar sobre a MP do IOF, que também é outro assunto de destaque por lá. Porque é importante a gente saber sobre esse tema, como essa MP, se for aprovada, como ela impacta no nosso bolso. Vamos chamar para a nossa conversa, então, Vitor Bastos, que é advogado tributarista. Vitor, boa tarde, obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Como que essa medida, se for aprovada, impacta na vida, na nossa vida, na vida do cidadão? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui o SBT News. Pauta tributária está em alta. Nós mal acabamos de digerir novidades sobre reforma. Acabamos de ver pronunciamento do senador Renan Calheiros em relação à votação do projeto do imposto de renda e também hoje a agenda voltada para a MP 1303, ficou conhecida como MP de alternativa ao IOF. Exatamente mais uma medida encampada pelo governo federal na sua busca por arrecadação. É mais um exemplo de que a exigência que o governo faz da sociedade para o equilíbrio das contas públicas é a exigência de impostos cada vez mais altos. E da forma como está colocado, nós tivemos uma mudança sensível ao longo do tempo, várias na verdade, de direção do que essa medida provisória se propunha lá no início, o que ela está se propondo agora. Infelizmente, ela assumiu uma cara muito negativa, porque o efeito derradeiro que essa medida provisória traz é de aumentar a discrepância entre o que são os instrumentos que são isentos de tributação daqueles instrumentos que não são isentos. O que a gente quer dizer com isso? Há um desequilíbrio grande e essa proposta era uma chance excelente de se buscar um ponto de equilíbrio, um ponto de igualdade entre as diversas formas de investimento, diversas formas de aplicação financeira, e ao contrário de aproveitarmos essa chance para sim fazer o incremento da arrecadação, mas de uma maneira sustentável, de uma maneira equilibrada, ela acaba gerando ainda mais distorções entre o que são os títulos isentos e o que são os títulos tributáveis. É um ponto que gera muito estresse na trajetória da dívida pública do Brasil. Quando a gente pensa no que é o impacto para o bolso do cidadão, não vamos, óbvio, dizer que essa medida provisória cria algo tributável para o nosso cotidiano, como se fosse um ajuste que pega literalmente no nosso dia a dia, mas ele gera consequências estruturais. Porque se esse tipo de medida, da forma como está colocada, gera um estresse na trajetória da dívida pública e ele gera mais distorções entre as aplicações, as oportunidades de aplicação financeira, de investimentos, que têm uma isenção e aquelas que não têm isenção, isso significa, na prática, mais pontos de inflexão, mais pontos de instabilidade para a sustentação da dívida pública, porque nós temos artificialmente a condução dos recursos para um lado da balança em detrimento do outro. Na hora que eu faço isso, e principalmente caso com a medida que concentra o ganho de isenção nas aplicações que são mais típicas da renda mais alta, da alta renda, das faixas de maior poder aquisitivo, eu aumento a regressividade da tributação e desestimulo cadeias inteiras que são montadas hoje
voltadas para o investimento que estão estabilizadas nos mais diversos estratos sociais. Então, o principal impacto, e é um ponto de extrema atenção que nós precisamos ter, é o reflexo disso na trajetória de dívida pública. Não temos a menor dúvida de que o interesse do governo, em boa parte, é atendido, porque a tendência é de aprovação e a tendência, portanto, é de conseguirem alguma arrecadação. Não é a arrecadação que eles pretendiam no início, é fato, mas eles conseguem. Salvo engano, um número mais atualizado estava em torno de uma expectativa de 13 bilhões já em 2026. Mas em detrimento de quê? E em detrimento de quê é que isso se gera esse rol de consequências que nós vamos sentir na sustentabilidade econômica do país. E um ponto que chamou a atenção, né, porque o relator, para tentar que esse projeto essa medida seja aprovada, foi retirando algumas coisas. Um ponto que chamou a atenção foi a retirada do aumento da tributação sobre as casas de aposta. Como que o senhor avalia essa medida? Olha, a política reflete algumas escolhas. É óbvio que no meio dessa discussão havia lobby para se dizer que esse setor não poderia ser tributado a mais. Fato, os agentes políticos ouviram esse tipo de demanda e até acharam, o relator encontrou um meio termo, criando um regime especial voltado para o mercado de apostas esportivas, ao invés de simplesmente trabalhar o aumento de tributação. Mas para todo o rol de cartas que estava na mesa, para todas as opções, não me parece adequado se dizer que um setor como o de bets necessariamente tem que ser privilegiado com a sua retirada do aumento de tributação. Para todo mundo que está pagando essa conta e todo mundo que vai pagar mais ainda, o setor de bets, talvez de toda a leitura política que se faça, seja o ponto mais discutível de por que se escolher logo essa atividade que nós sabemos que tem players legítimos, que nós sabemos que tem agora uma regulamentação em andamento, está se consolidando um sistema muito mais sólido para sua atuação, mas nós também sabemos que existem muitas críticas a esse setor, e existem muitos relatos que também chegam no meio político. Aí a pergunta passa a ser o seguinte: qual é o lado que vai ganhar no final das contas? É do agente econômico que representa a BET, o setor, para dizer que ele não pode ter um aumento da sua tributação, que na verdade o esforço político tem que ser direcionado para outro lado, ou esse lado que vem criticando o crescimento do setor de BETs como área de atuação de maneira geral, e que agora está vendo, na verdade, que a despeito dessa pressão, temos mais um favorecido sendo retirado desse esforço, que é aquela história. E esse discurso nós ouvimos desde a reforma tributária. Cada vez que eu crio uma exceção, eu também crio a necessidade de outro lado, alguém pagar essa conta a mais por esse aqui que está ficando de fora. Então, no caso das bets, sai de cena, deixa de ter um aumento de tributação, às custas de quem? De todos os outros que vão sofrer o aumento da tributação ou passam agora a ser tributados e geram essas consequências de estresse na trajetória da dívida pública e na sustentabilidade das contas públicas. Sim, outra cobrança, né, retirada dessa MP é a cobrança de imposto de renda sobre títulos atualmente isentos, como a letra de crédito imobiliário, LCI, e a letra de crédito do agronegócio, LCA. Na prática, o que isso significa? Significa que esses títulos, eles hoje já estariam. O ponto acabou por ser o seguinte: havia uma leitura de que esses títulos, se passassem a sofrer a tributação, eles se tornariam menos competitivos e veriam a migração das aplicações para outros instrumentos que ou gozam de isenção ou gozam de uma tributação reduzida em comparação a eles. Por isso que a proposta original, ou seria a oportunidade de ouro que nós teríamos, seria um ponto de equilíbrio entre esses diversos títulos para que a tributação fosse equânime na medida do possível, ou pelo menos o mais próxima, de maneira a dar sustentabilidade e algum grau de igualdade nessa tributação. Já que eles ficam de fora,
seguindo o apelo do setor agropecuário, que via o risco de retirada dos recursos financeiros nessas oportunidades de investimento, agora sobra a conta a ser paga por quem não teve o mesmo tratamento e, portanto, se sujeita à tributação. Então, a leitura que precisa ser feita, na minha humilde visão, é o agropecuário viu aonde isso poderia chegar, viu a proporção que isso poderia gerar de perda de recursos nessas aplicações e que afetam diretamente a sustentabilidade do agro, levantaram a mão e disseram: aqui a gente não tem condições de arcar com essa tributação. Isso precisa, se é necessário recurso, direcionar esse esforço para outro lado. Né, a arrecadação acaba caindo. E aí é esse ponto que afeta a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo, né? Exatamente. Só que a arrecadação cair, vamos lá, a iniciativa previa uma expectativa de arrecadação X, essa arrecadação, a expectativa dela, perdão, vem caindo conforme se desidrata a medida. Tudo isso parte do pressuposto de que a necessidade pela arrecadação é legítima, o que é verdade. A busca por recursos é uma pauta legítima do poder público. O ponto é que existe muito questionamento em relação ao porquê que há tanta recorrência na busca por novos recursos e tão pouca preocupação na sustentabilidade do gasto público. Por que que toda hora se procura mais meios de arrecadar ou mais alvos para essa arrecadação, maior volume para essa arrecadação e pouquíssimas reflexões são direcionadas para o que nós temos de gasto? A sensação que passa para diversos players de mercado, por exemplo, é de que cada vez que se discute aumento de arrecadação, é porque já identificaram, alguém está criando um gasto que não sustenta. E, portanto, eu preciso achar dinheiro para tapar esse buraco. Nós estamos como o cachorro que corre atrás do próprio rabo, o tempo inteiro procurando outras fontes de arrecadação, porque nós sabemos, e é fato, isso não pode ser negado, que é necessário sustentar a máquina pública, sustentar os gastos públicos, mas não se pensa sobre qual é a qualidade dos gastos que são feitos. Mesmo hoje, nós não temos debate sério sobre a eficiência da máquina pública. Vejam, por exemplo, as reações extremas contra iniciativas como a reforma administrativa, um discurso absolutamente cheio de não me toque, repleto de pontos de alerta sensacionalista para penduricalhos, para benefícios de castas de serviço público que já são parte da elite financeira do Brasil, enquanto do outro lado, portanto, só sobra o seguinte: já que ninguém está se dispondo a cortar da carne, ninguém está se dispondo a tornar a coisa mais eficiente, só me sobra uma coisa: eu vou atrás de mais dinheiro. A gente vê, né, essa questão que nunca tem fim, né? Porque é imposto atrás de imposto, a gente vai pagando, não tem essa transparência do governo que vai subindo a arrecadação, querendo mais e a gente no fim acaba pagando a conta, né? Exatamente. E aí, Vitória, vale um registro aqui, e é um ponto que se tem falado desde quando, em 2023, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional da reforma tributária. É uma crítica recorrente. Toda reforma no sistema de tributação precisa ter o seu protagonista correto. O protagonista não é para ser o poder público. Eu não posso cogitar reformas, cogitar revisões do sistema especificamente pautado pela minha necessidade de arrecadação. Se eu, agente público, se eu, poder público, sou o protagonista dessa história, tem alguma coisa muito errada. O protagonista da história tem que ser o contribuinte, é o pagador de imposto. E o pagador de imposto, na verdade, está sendo tratado de maneira sucessiva como aquele que simplesmente vai financiar essas medidas. De todos os espectros sociais, econômicos, de todas as regiões do Brasil, nós estamos cada vez mais avançando sobre o bolso do pagador de impostos, ao invés de olhar para a qualidade dos nossos gastos e achando que no meio disso tudo estamos fazendo certo em dizer que é o poder público, com as suas próprias necessidades, que está no centro de tudo. Nós não poderíamos ter um ponto de vista mais equivocado. Enquanto nós acharmos que o que pauta o debate sobre o sistema tributário brasileiro, e coloque qualquer medida que você quiser no meio disso, qualquer medida na análise, se for o setor público e a sua necessidade de recursos o principal agente nessa história, nós nunca vamos chegar em nenhuma medida efetivamente sustentável e que não gere, depois de alguns meses ou alguns anos,
mais debate por mais arrecadação, porque a verdadeira reflexão que deveria ser feita não está em pensar medidas tributárias para atender necessidade de arrecadação, e sim medidas tributárias que atendam à sustentabilidade do sistema, à vida do pagador de impostos, das empresas, dos geradores de renda, dos geradores de empregos, para que, pelo crescimento econômico, o Brasil consiga atingir mais arrecadação. Porque quando o setor privado está em movimento pujante, fatura mais, arrecada mais, o poder público também ganha. Muito obrigada, Vitor Bastos, advogado tributarista, pela participação aqui, todos os esclarecimentos ao vivo com a gente no Poder Expresso. Obrigada, nosso debate, a gente continua acompanhando a MP do IOF, porque tem toda essa discussão hoje ainda no Congresso. Vamos ver se vai para plenário, porque amanhã pode perder a validade. Então a gente continua acompanhando esse assunto. Obrigada pela participação, Vitor. Eu que agradeço, Vitória. Boa tarde a todos que estão acompanhando o SBT. Boa tarde.